O terceiro e último exemplo de aplicação diz o seguinte: um engenheiro projeta o sistema para puxar um carrinho de 40 kg ao longo de uma rampa inclinada de 30 graus em relação horizontal. O comprimento da rampa é de 8 metros. O motor aplica uma força constante de 300 newtons paralela à rampa. Existe ainda uma força de atrito constante de 50 newtons, contrária ao movimento, conforme representado pela figura abaixo. Então temos aqui o carrinho, né? Indicando ali a direção da força, o tamanho da rampa, né? O comprimento de 8 metros, uma força de atrito de 50 newtons e uma força puxando de 300 newtons. E o ângulo que o carrinho faz com a horizontal, né? Que a rampa faz com a horizontal de 30 graus. Queremos saber a força resultante que atua sobre o carrinho, qual o trabalho realizado pela força resultante, qual o trabalho realizado pelo motor, qual a eficiência do motor, sabendo que o carrinho parte do repouso, qual a sua velocidade final na rampa, calcule o tempo necessário para o carrinho percorrer toda a rampa, qual o trabalho realizado pela força de atrito e qual o trabalho realizado pela força gravitacional e determinar a potência média desenvolvida pelo motor. Ou seja, são várias questões que a gente consegue analisar com esse exemplo bem simples. Começando pela letra A. O primeiro passo é a gente escrever o diagrama de forças para esse problema, que está representado na figura 6.8. Uma vez que a gente escreve o diagrama de forças, ou seja, onde as forças, em quais eixos elas estão atuando, fica muito mais fácil resolver o problema. Bom, força resultante é a força resultante em x mais a força resultante em y. Como o carrinho não se move ao longo de y, ou seja, essa força resultante é zero ao longo de y, temos que a força resultante é a força resultante somente na direção x, onde ele tem aceleração. Ao longo do eixo x, temos que força resultante é a força do motor menos a força de atrito menos a componente Px. A componente Px nós podemos escrever como sendo o módulo da força-peso vezes o seno de θ. Uma vez que o peso é mg, podemos então escrever que a força resultante em x é a força do motor menos a força de atrito menos mg vezes seno θ. Do enunciado, sabemos então que a força do motor é de 300 newtons, a força de atrito de 50 newtons, e sabemos que a massa do carrinho é de 40 kg, e usando G igual a 9,8, chegamos então que a força resultante é de 54 newtons. Qual o trabalho realizado pela força resultante? Uma vez que temos o trabalho calculado, a força resultante calculado, sabemos que o trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento, que acontece na mesma direção e sentido do deslocamento, ou seja, o cosseno do ângulo entre eles é zero, logo, podemos escrever a expressão 6.122 para o trabalho. Substituindo o valor da força que nós encontramos, que é de 54 newtons, vezes o comprimento da rampa, que é 8, chegamos que o trabalho da força resultante é de 432 joules. Qual o trabalho realizado pelo motor? Bom, o trabalho realizado pelo motor é a força empregada pelo motor vezes o deslocamento. Do enunciado, sabemos que a força empregada pelo motor é de 300 newtons, o deslocamento é 8 metros, logo, o trabalho realizado pelo motor é de 2.400 joules. Qual a eficiência do motor? Podemos pensar nessa eficiência do motor como a razão entre o trabalho da força resultante e o trabalho realizado pela força do motor. Ou seja, a eficiência representada pela letra grega eta, parece um nzinho ali, né? É o trabalho da força resultante dividido pelo trabalho do motor. Como a força resultante é quase 132 joules, e o trabalho da força resultante é quase 132 joules, e o trabalho do motor 2.400 das questões anteriores, chegamos numa eficiência de 0,18, ou podemos escrever como 18%. Sabendo que o carrinho parte do repouso, determine sua velocidade ao final da rampa. Bom, novamente, vamos usar o teorema de trabalho e energia cinética, né? Ou seja, trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética. Trabalho da força resultante é a energia cinética final menos inicial. A final é meio de mv final ao quadrado e a inicial é meio de mv inicial ao quadrado. Uma vez que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero, chegamos que o trabalho é dado por m meio de mv final ao quadrado. Mais uma vez, isolando a velocidade, ou seja, a velocidade final vai ser a raiz de 2 vezes o trabalho da força resultante dividido pela massa. Substituindo os valores que nós temos, chegamos a uma velocidade final de 4,65 metros por segundo. Calcule o tempo necessário para o carrinho percorrer toda a rampa. Bom, uma vez que a força resultante é constante, podemos afirmar que o carrinho sobe a rampa executando um MRUV, cuja equação sabemos dado por x de t igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Uma vez que o carrinho parte de x igual a 0 e parte do repouso, v0 igual a 0, a equação fica dada simplesmente por x de t igual a meio de at ao quadrado. A aceleração é dada pela segunda lei de Newton, ou seja, força resultante é massa vezes aceleração.
Isolando a aceleração, temos que a aceleração é força resultante pela massa. Como xgt é meio da aceleração vezes t ao quadrado, podemos escrever a aceleração como sendo a força resultante dividido por m, ou seja, a posição em função do tempo vai ser força resultante dividido por 2 vezes a massa vezes o tempo ao quadrado. Como queremos saber o tempo, vamos isolá-lo. Então, isolando, esse tempo fica dado como sendo igual a raiz de 2 vezes a massa vezes o deslocamento, x, vezes a posição, dividido pela força resultante. Bom, considerando que para o tempo final t vai ser o t final, e sabendo que a massa do objeto, do carrinho de 40 kg, a posição final, né, é de 8 metros, e a força resultante de 54 newtons, obtemos que o tempo final é de aproximadamente 3,44 segundos. G. Qual o trabalho realizado pela força de atrito? Bom, o trabalho realizado pela força de atrito nada mais é do que a força de atrito vezes o deslocamento. Uma vez que a força de atrito é de 50 newtons vezes 8, nós chegamos a 400 joules. Qual o trabalho realizado pela força gravitacional? Bom, o trabalho realizado pela força gravitacional é a força-peso vezes o ΔY. E qual o ΔY? É a altura da rampa, que é dado pela seguinte relação trigonométrica, né? O seno de θ é ΔY por ΔX. Isolando ΔY, ou seja, ΔY é igual a ΔX vezes seno de θ, que substituindo na equação 6,51, também sabendo que a força-peso é menos mg, chegamos que o trabalho da força gravitacional é menos mg ΔX seno θ. Substituindo os valores que temos conhecidos, chegamos que o trabalho da força gravitacional é de 1.568 joules. E, por fim, determinar a potência média desenvolvida pelo motor durante o movimento. Bom, a potência média entregue pelo motor é dada pelo trabalho realizado pelo motor dividido pelo tempo que foi feito aquele processo, que foi feita a elevação do carrinho, que é o tempo final que calculamos anteriormente. Sabendo que o trabalho do motor de 2.400 joules e que o tempo final foi de 3,44, chegamos numa potência média de 698 joules por segundo, ou 698 watts.